Bom dia, turma do quarto ano! Na nossa videoaula de hoje, nós estaremos dando continuidade à nossa apostila regional na página 48 a 54. Então agora vocês vão pegar a apostila de vocês, abrir na página 48 e acompanhar a professora na leitura. Vamos lá? Então vamos lá dar início. O artesanato indígena, uma forma de manifestação da cultura em nossa região, pode ser observado no artesanato produzido pelos indígenas do grupo Guarani, que atualmente confeccionam colares e cestos. Cada família é responsável pela produção das peças, que pertencem a todos. Eles coletam a matéria-prima, separam o tipo de material que será utilizado e vendem os produtos. Porém, os objetos que utilizam na própria comunidade não são os mesmos que confeccionam para venda. A confecção de objetos para venda mostra o quanto os Guarani que moram em São Paulo tiveram de se adaptar à cultura do colonizador. E aqui nós temos a imagem da arte plumária. Atualmente, os indígenas não conseguem mais sobreviver somente da agricultura, da caça e da coleta, e por esse motivo trabalham em serviços temporários e na fabricação de artesanato, para venda. Agora na seção Eu e meus colegas. O comércio de objetos criado pelos indígenas guaranis que moram em nossa região mostra que eles tiveram de se adaptar às mudanças que ocorreram em suas vidas e dessa forma contam um pouco da sua história e da sua cultura. Assim como os objetos confeccionados pelos indígenas, aqueles que você utiliza no dia a dia, como os brinquedos, pode contar a respeito da sua forma de viver. Discuta com seus colegas e professor, refletindo sobre os brinquedos confeccionados atualmente, e em seguida escreva como eles podem mostrar um pouco da nossa história. Hoje nós vivemos a era da tecnologia e os brinquedos já vêm com essa carga, com esses aspectos que revelam o momento da história em que vivemos, que é o momento da era digital. Como você percebeu, todos os objetos que um povo produz, inclusive os brinquedos, podem ser considerados uma fonte histórica. Isso porque, quando descobrimos a importância que o grupo deu ao objeto, a forma como foi confeccionado e os materiais utilizados, conhecemos pouco do modo de viver das pessoas. Além de utensílios domésticos produzidos pelos indígenas, outros objetos são considerados fontes históricas e podem ser usados para descobrirmos aspectos da vida de pessoas que viveram em outros tempos. Converse com seus colegas e professor sobre outras fontes históricas que vocês conhecem. Em seguida, anote-as. Então, hoje, as fontes históricas que conhecemos são os livros, são os jornais, as revistas, internets, fotografias, documentos antigos e por aí vai. A representação desse espaço em outros tempos. Nossa região foi retratada por diversas pessoas no decorrer da história. Uma das representações mais antigas do nosso espaço foi feita por um holandês chamado Joris van Spilbergen. Observem. 1615. Nessa imagem aparecem igrejas, moradias, cercas ao redor das vilas e um muro de pedras cercando o colégio dos jesuítas, para protegê-lo de grupos indígenas e de europeus que desejassem atacá-lo. Essa imagem serviu de estampa para o livro de Spilbergen, que tinha como objetivo descrever a sua viagem ao litoral das terras que atualmente formam o Brasil. Outro artista que representou as nossas terras foi Jean-Baptiste Debret. O pintor, contratado por Dom João VI, ele tornou-se um dos mais importantes artistas do Brasil no século XIX. Foi o pintor oficial de Dom João VI, o monarca do Brasil e de Portugal. E alguns anos depois, de Dom Pedro I, observe o autorretrato do artista. Então, aqui nós temos a obra de Debret, no qual o artista retrata a si próprio numa imagem, numa estalagem. Debret realizou exposições de arte e fundou a Escola de Belas Artes, no Rio de Janeiro, onde foi professor de desenho e pintura. Além de artista plástico, Debret foi um pesquisador dos costumes e das características do Brasil e da sua época. Em viagem pelo interior de São Paulo, retratou momentos do dia a dia dos paulistas, mostrando o trabalho, o lazer, as roupas e os costumes das pessoas daquela época.
Observou aspectos culturais que passavam despercebidos por muitos moradores do país, como as construções que existiam em São Paulo, retratadas em uma das suas pinturas. Observem. Debrecht, Vista Geral de São Paulo. Foi uma aquarela de 1827. São Paulo em fotografias. No final do século XIX, entre 1801 e 1900, alguns fotógrafos retrataram as pessoas que viviam em São Paulo, sua forma de trabalho, alguns de seus hábitos, entre outras situações. Também retrataram a cidade de São Paulo. O primeiro fotógrafo a realizar as imagens desse local foi Militão Augusto de Azevedo. Esse fotógrafo era carioca e nasceu em 1837. Aos 21 anos, ele veio a São Paulo para apresentar uma peça de teatro, pois também era ator. Enquanto realizava os ensaios da peça, Militão de Azevedo procurou retratar ruas e os monumentos de São Paulo para compor álbuns, porém, para realizar essas imagens, esses fotógrafos teve de permanecer na cidade por mais tempo. Então, aqui nós temos um retrato de Azevedo Militão Augusto, no século XIX. E aqui nós temos uma foto tirada aqui da cidade de São Paulo em 1862. Mas o que teria levado a fazer essas imagens? Para descobrir, leia uma propaganda do trabalho desse fotógrafo. Aos senhores estudantes do 5º ano, vende-se álbum com 30 vistas dos principais edifícios e ruas dessa cidade, por um bom preço na rua direita, número 1, loja 36. Estas vistas são tiradas da fotografia. Os senhores quintoanistas, que têm de retirar-se desta cidade e voltar para suas famílias, e se quiserem levar consigo este álbum, terão assim uma recordação agradável da cidade onde passaram, talvez a melhor época da vida e onde viveram a receber um diploma e preparar-se para ocuparem os altos cargos sociais, e o que sem dúvida será também agradável às suas famílias, que não conhecendo a capital de São Paulo, podem por meio deste álbum fazer uma ideia dos principais edifícios e ruas dela. De acordo com o documento, responda as questões a seguir. Para quem Militão de Azevedo desejava vender o seu álbum? Ele desejava vender esse álbum para os estudantes que concluíam seus estudos em São Paulo. Como o fotógrafo tentava chamar a atenção dos futuros compradores? Ele tentava convencer os possíveis compradores de que deveriam levar uma lembrança de São Paulo para se recordarem dos momentos vividos na cidade e para sua família conhecê-la. Apesar de Militão de Azevedo ter publicado essa propaganda no jornal, os seus álbuns não fizeram muito sucesso na época, pois estudantes não tinham condições financeiras para adquiri-los. Por isso, Militão de Azevedo passou a trabalhar como retratista, fotografando os paulistas. Ele também retratou as casas de alguns barões, as ruas e as chácaras ao redor da cidade. Suas imagens foram consideradas a primeira reportagem fotográfica de São Paulo. As fotografias que tirou durante o período em que viveu em São Paulo estão localizadas atualmente no Museu Paulista e no Instituto Moraes Salles. Nessa época, não era muito comum as pessoas verem fotógrafos retratando as ruas das cidades. Por isso, todos paravam para olhar. Observem. Então, essa é a Rua da Constituição, lá no século XIX. Foi uma foto tirada por Militão. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da leitura e compreendido um pouco mais da história da nossa cidade de São Paulo. Um beijo e até mais.